Então, voltando, né? Essa mesma solicitação de férias que eu coloco para vocês como exemplo, a forma organizacional, né, na forma dentro de uma hierarquia, eu posso colocar também em forma de fluxo. Solicito férias para quem eu mando, né? Essa pessoa vai, se autorizada, vai para RH, se não autorizada, retorna para o funcionário e assim vai. Entenderam? Então, essa é a diferença entre fluxograma e organograma, tá? Também coloquei aí nos slides até, e também tem na apostila, um exemplo do que seja um organograma de gestão, tá? E eu mencionei, inclusive, que dentro desse organograma, ele vem numa linha de mando, né? Então, é sempre do menor para o nível mais alto decisório. Então, eu começo pela presidência e vou indo nos processos de decisões. E dentro de um organograma, eu tenho algumas linhas acessórias. Essas linhas, por exemplo, que ficam ao lado desse nível decisório, são linhas de assessoria, não são linhas de mando, são linhas de assessoria. Vocês vão ver muito dentro do hospital as comissões de controle de infecção e de segurança do paciente. Por exemplo, a CCIH e o Núcleo de Segurança do Paciente não têm o poder de mando hierarquicamente, mas sim de assessoria. Um exemplo, tá? Se tiver que usar máscara, o funcionário tem que usar máscara, ele não está usando. A CCIH, o que vai fazer? Vai remeter à coordenação daquele setor um comunicado dizendo que o funcionário não está usando máscara, quando deveria ser ao contrário, da seguinte forma, né? Até de uma forma bem assertiva. Essa coordenação encaminhar para a gerência tomar a decisão, ou advertir o funcionário, ou chamar atenção, ou fazer uma educação continuada, enfim, é feita uma reunião para saber o processo, por que ele não está usando máscara, entender e corrigir essa ação negativa. Então, para isso que também serve o organograma e o fluxograma. Também é para quê? Para a tomada de decisões e para você também ser flexível, a ponto de você alterar esse fluxo, de uma forma no qual eu melhore a qualidade do meu serviço e o objetivo prestado. Ok? Bem, então, o próximo slide também fala sobre o regimento. Então, o regimento, eu já passei para vocês, né, o que é um ato normativo, né, e ele é sempre aprovado pela direção do hospital. E o que compõe esse regimento? Pode compor a filosofia e o objetivo do trabalho da equipe de enfermagem, a posição do serviço na estrutura organizacional das linhas hierárquicas, as atividades a serem desenvolvidas, que está dentro também desse regimento, qual é a atividade do diarista, qual é a atividade do coordenador, qual é a atividade do gerente, tá? A competência de cada um, né? E o quadro também de profissional, o quadro pessoal, tá? Já as normas e rotinas, né? As normas, ela é um conjunto de regras e instruções que fixam os procedimentos, os métodos, né? A organização, a forma de agir, né? De cada setor, de cada instituição, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho uma legislação que me ampara, que está dentro do meu regimento, tá? Mas o processo de trabalho, ele pode ser diferenciado de uma instituição para outra, de um setor para outro. Um exemplo que vocês vão entender melhor. O meu processo de trabalho numa maternidade não é o mesmo processo de trabalho de um centro cirúrgico. Não é óbvio? Então, são procedimentos diferenciados.
Cada um tem o centro cirúrgico tem a sua norma e rotina, o centro obstétrico tem a sua norma e rotina. Mas ambos estão centrados dentro de um manual, ok? Então, exemplos de normas. Funcionários da enfermagem deverão estar na unidade que trabalham uniformizados até às 7 horas da manhã. Todo acidente ocorrido com o pessoal de enfermagem durante a realização das atividades deverão ser imediatamente informados à chefia de enfermagem. Os materiais para exame laboratorial de rotina deverão ser encaminhados ao laboratório diariamente até às 9 horas, por exemplo, tá? E já o que é rotina? Eu falei até agora o que é uma norma, né? E a rotina, conforme definição do Ministério da Saúde, é um conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades deve ser realizada. Isso está dentro das normas do Ministério da Saúde. E eu também postei aí no grupo, que eu achei muito interessante, por isso que eu não alterei nada, né? É também um parecer do Corém, até de Goiás, que fala sobre manuais, regimentos, todos ligados à enfermagem. Então, dentro do próprio Conselho Federal de Enfermagem, consta a definição desses instrumentos que norteiam o nosso serviço. Entenderam? Também coloquei aí no slide um exemplo do EBSER. EBSER é uma escola, né, que tem, né, é um serviço federal de atendimento, de assistência, e ele tem o procedimento operacional padrão. Se vocês entrarem na internet e quiserem pegar exemplo, vocês vão ver que a EBSER, ela tem manual completíssimo, gente, de tudo. Tudo que você possa imaginar tem na EBSER. Vocês podem puxar, tá aí, EBSERH, né? E vocês vão lá, manuais da EBSER, normas e rotinas da EBSER, procedimentos operacionais padrão da EBSER. É totalmente padronizado. E por que eu botei esse exemplo? Porque verdadeiramente ele é um exemplo nacional de procedimentos ou de como que eu tenho que montar este manual. Cada instituição tem o seu formulário próprio, tá? De normas e rotinas. Porém, tem que ter necessariamente o título do procedimento, qual é a versão, se é a primeira versão, se foi atualizado, porque essas rotinas, elas têm que ser atualizadas pelo menos a cada 2 anos, né? Quem fez, qual o serviço que fez, né? Então, esse aí é o básico. Tem que ter o objetivo da rotina, o material gasto e o procedimento, o passo a passo de como que deve ser conduzido, tá? Os riscos que pode ocorrer, todos têm que estar dentro desse procedimento operacional padrão.